Boa noite, queridos alunos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a resilição, que é uma das formas do fim do contrato de trabalho. A CLT, ela utiliza o termo rescisão para toda e qualquer forma de fim de contrato de trabalho. A doutrina, não de forma unânime, mas ela dá outros nomes, né? Ela dá o nome de resilição quando não há justa causa, resolução quando há justa causa e mais outros nomes, rescisão, formas atípicas e extinção normal do contrato de trabalho. Então hoje eu vou falar sobre a resilição. Nos demais dias eu falo sobre as outras formas de fim de contrato de trabalho. A resilição, ela ocorre quando o contrato de trabalho ele termina por uma ou ambas as partes de forma imotivada, né? Elas rompem o pacto de trabalho quando não há justa causa, né? A doutrina ela fala em imotivada, mas no fundo sempre tem um motivo, né? Ou a empresa quer economizar, ou o funcionário conseguir um trabalho melhor, né? Mas o que quer dizer resilição é imotivada, é uma demissão, é um fim do contrato de trabalho imotivado, é porque não há justa causa. Ninguém descumpriu as regras, ninguém faltou com respeito na relação de emprego, tá? Então chama resilição. Ela pode ocorrer de 3 formas: dispensa sem justa causa do empregado, que é quando o patrão demite o funcionário, mas ele não cometeu nenhuma falta grave. Pedido de demissão do obreiro, que é quando o trabalhador ele pede demissão. E distrato, quando as partes de comum acordo decidem romper aquele contrato de trabalho. Na dispensa sem justa causa, o trabalhador não cometeu nenhuma falta grave, mas o patrão ele deseja demiti-lo, seja por motivo de economia, ou porque quer contratar alguém mais capacitado, quer contratar alguém mais novo, alguém com mais experiência, enfim. Mas o seu trabalhador não cometeu nenhuma falta grave. Então é uma demissão sem justa causa, né? Nesse caso, o trabalhador, o empregado, ele tem direito aos seguintes direitos: aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado, o saldo de salários, né, os dias que ele trabalhou naquele mês, indenização de férias, que ele já tinha adquirido direito, mas não tinha usufruído, férias, indenização de férias proporcionais daquele ano em curso, mais 1/3, todas as férias é acrescida de 1/3 constitucional. Tem direito também, né, a gratificação natalina ou 13º salário daquele ano proporcional, indenização compensatória, né, a multa de 40% do FGTS, ele tem direito a levantar o saldo do FGTS, ele tem direito a guias do seguro-desemprego. A princípio, em regra, quem é demitido sem justa causa tem direito às guias do seguro-desemprego. Mas eu peço a vocês darem uma lida na Lei do Seguro-Desemprego 7998 de 90, a qual foi alterada em 2015, tá? E ela prevê assim, ó, o artigo 3º, terá direito ao seguro-desemprego o trabalhador que comprove. Inciso 1, né? Ter recebido salário de pessoa física ou ela equiparada. A linha A, pelo menos ele tem que ter trabalhado 12 meses nos últimos 18 meses quando ele pede a primeira vez o seguro-desemprego. Quando ele pede a segunda vez o seguro-desemprego, ele tem que ter trabalhado pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses. E a linha C, ela prevê o seguinte: cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando das demais solicitações. Então, a regra geral é: quem é demitido sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego, mas tem que ver se ele se enquadra também na lei, se ele trabalhou aquele período que a lei determina, para evitar que as pessoas trabalhem alguns meses e já recebam o seguro-desemprego, receba mais seguro-desemprego do que o salário. Enfim, o trabalhador que é demitido sem justa causa, ele pode ter direito a uma outra indenização, que seria um adicional de um salário mensal do trabalhador, prevista na Lei 7238 de 94, quando ele é dispensado nos 30 dias que antecedem a data base da categoria. Agora vamos ver quando o trabalhador pede a demissão imotivadamente. O trabalhador ele pede demissão sem motivo, sem justa causa. Seu patrão não cometeu nenhuma falta grave, mas ele deseja romper
o vínculo, ou porque ele ganhou na Mega Sena, ou porque ele conseguiu um trabalho melhor, ou porque ele quer se dedicar aos estudos e aos filhos, enfim, né? Mas o patrão não cometeu nenhuma falta grave e ele deseja sair daquela empresa, não deseja mais trabalhar ali. Então, nesse caso, quando o trabalhador pede a demissão, ele não vai ter o direito do aviso prévio, ele vai ter a obrigação de conceder o aviso prévio, né, ao seu patrão, sob pena de ser descontados os salários correspondentes, conforme artigo 487, parágrafo 1º da CLT. Neste caso, o trabalhador ele vai fazer jus aos seguintes direitos: o saldo de salários, que são os dias que ele trabalhou naquele mês, indenização de férias integrais que ele ainda não usufruiu, também acrescidas de 1/3, indenização de férias daquele ano proporcional, né, acrescidas do 1/3 constitucional, e gratificação natalina proporcional ao ano em curso, ou seja, o 13º também proporcional daquele ano. Pode haver também o distrato, né? Nenhuma das partes cometeu falta grave, mas agora, com a reforma trabalhista, as partes, trabalhador e patrão, podem fazer um acordo para romper o contrato de trabalho, tá? Não é aquele acordo que as pessoas faziam ilegalmente. É um acordo agora previsto na CLT, no artigo 484-A, e ele diz o seguinte: o contrato poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas, né? Nesse caso, o aviso prévio, se for indenizado, ele vai ser pela metade. E a multa do FGTS, a indenização do FGTS também será pela metade, ou seja, 20% e não 40%. As demais verbas serão pagas na integralidade. O saque do FGTS, ele será limitado a 80% do valor dos depósitos. E ele não vai fazer jus ao seguro-desemprego. Hoje, por fim, eu vou falar também sobre o plano de demissão voluntária, né, que é muito utilizado em empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse caso, o trabalhador ele faz jus a todos os direitos de uma rescisão, como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Porém, é acrescido um plus remuneratório para que incentive ele a sair da empresa, né? Então, gera uma quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes desse contrato de trabalho, salvo se disposto em contrário pelas partes. Boa noite, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Amanhã nós vamos falar sobre o fim do contrato de trabalho quando há justa causa. Até amanhã.